Boa noite a todos. Nós iremos abordar sobre os antihelmínticos e a ivermectina. Os componentes são Denise e eu, Maria Luísa, curso de enfermagem, terceiro período, disciplina de farmacologia, instituição de ensino FAACS, orientador, professor, mestre Mário Sérgio da Rocha Gomes. Introdução. Os antihelmínticos são medicamentos que tratam dos helmintos. Os helmintos são vermes que infectam um número elevado de seres humanos e provocam diversas doenças. Eles também são um grande problema para animais domésticos. Existem muitos fármacos no mercado disponíveis para tratar essas infecções helmínticas. Em vários casos, principalmente em países em desenvolvimento, a meta é controlar essas infestações, com a eliminação da maioria dos parasitas, para o controle dos sintomas e a redução da transmissão. Em outros casos, a eliminação total desses parasitas é uma meta também, embora esse objetivo possa ser difícil, porque existem as reinfestações e também a limitada eficácia dos fármacos. Em geral, as medidas de prevenção dessas infecções helmínticas são ter uma boa higiene pessoal, evitar picadas de inseto e evitar o contato com a água ou o solo contaminado. Essa figura apresenta a incidência relativa de helmintos na população mundial. Como nós podemos ver aí no gráfico, as que mais infectam as pessoas são do tipo Ascaris e a ancilostomíase. Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas estão infectadas por nematódeos intestinais, que são vermes de corpo cilíndrico e alongado. Sendo que entre esses bilhões são filárias, trematódeos e tênias. Essa primeira tabela lista as principais infestações por helmintos e fornece uma diretriz para o fármaco de escolha e os fármacos alternativos para cada uma. Em geral, os parasitas devem ser identificados antes que inicie o tratamento. Essa segunda tabela apresenta os 3 tipos principais de helmintos. Eles parasitam os órgãos dos seres humanos, a maioria do trato gastrointestinal. Tem os vermes, tem as tênias, por exemplo, que elas causam uma infecção, que é a teníase, elas são da classe Cestoda. Tem os vermes trematódeos, eles causam, por exemplo, o Schistosoma mansoni, que ele provoca a esquistossomose, e é da classe Trematoda. Tem os nematódeos, que é da classe Nematoda, e eles, por exemplo, o verme é o Ascaris lumbricoides, que é a famosa lombriga, que provoca a caridíase. E essa tabela também mostra os fármacos contra estes. Podemos ver que a ivermectina é bastante utilizada. A transmissão pode ser de maneira direta, ao ingerir os estágios infectantes, ou larvas que penetram diretamente na pele, ou de forma indireta, pela injeção dos insetos vetores infectados. A ivermectina. Clinicamente, a ivermectina foi aprovada como medicamento antiparasitário de amplo espectro contra endoparasitas, que são aqueles que se instalam dentro do nosso corpo, e ectoparasitas, que são aqueles que se instalam fora do nosso corpo, para uso em humanos no tratamento de doenças tropicais e infecções parasitárias, como a sarna, piolhos, oncocercose, filariose linfática, estrongiloidíase, e para uso veterinário para prevenir e tratar a filariose, como, por exemplo, aquela conhecida como verme do coração dos cães e o carrapato de boi. Alguns dos usos clínicos da ivermectina para doenças parasitárias. Na oncocercose, que é uma doença conhecida como mal do garimpeiro ou cegueira dos rios, ela é transmitida através da picada do mosquito preto infectado. Acontece nas áreas mais remotas da África. Afeta a pele e os olhos e ela é extremamente rara. O tratamento se faz com uma dose única oral de ivermectina, 150 microgramas / quilo em água com estômago vazio. As doses são repetidas e após a terapia aguda, o tratamento é repetido com um intervalo de 12 meses até que os vermes adultos morram, o que pode levar 10 anos ou mais.
Na estrongiloidíase, o tratamento é feito com 200 microgramas barra quilo de ivermectina uma vez ao dia durante 2 dias. Essa doença é uma infecção intestinal e ela é adquirida através do contato com a pele com o solo contaminado. As larvas entram na pele. Ela também pode ser adquirida de maneira oral. A ivermectina, ela também é eficaz no controle de vários outros parasitas, como, por exemplo, da sarna, piolhos, do bicho geográfico, bem como na eliminação de uma grande proporção de ácaros. Para o uso em humanos, o medicamento está disponível na forma de comprimidos e cápsulas para administração oral e em solução para aplicação tópica. Para o uso em animais, comumente são empregadas as formas injetáveis, via subcutânea, para eliminar os parasitas, como, por exemplo, da sarna ou com cercose. Entretanto, quando administrado oralmente, o fármaco é absorvido de forma incompleta e em múltiplas doses. O efeito acumulativo pode desencadear uma toxicidade, principalmente uma neurotoxicidade, na maioria das espécies de mamíferos. E agora eu passo a palavra para a Denise. Olá, boa noite. Dando continuidade sobre a ivermectina, este fármaco, ele é muito utilizado de modo individual e em massa nas áreas endêmicas. A sua eficácia, ela é comprovada em quadros de migração tecidual de larvas nematódios, larvas migrans visceral e na hiperinfecção e disseminação da estrongiloidose. E seu principal mecanismo de ação envolve a ativação dos canais de cloreto, que são mediados por glutamato ou pelo ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, permitindo o influxo de íons de cloreto que causam a paralisia da musculatura e a morte do parasita. Aqui nós podemos ver alguns nomes comerciais. Inicialmente utilizamos a referência da revectina, podemos encontrar o medicamento genérico com o nome de ivermectina, sendo desenvolvida por outros laboratórios. Também podemos encontrar produtos similares com o nome de Ivermec, Plurimec, Ivermectil, Leverquetin, né? E a sua posologia, o uso deste fármaco em adultos com peso entre 51 e 65 quilos, são de 2 comprimidos. Adultos com peso entre 66 e 79 quilos, utiliza-se a administração de 2 comprimidos e meio. E acima de 80 quilos, administra-se uma dose única de concentração maior. No próximo slide, eu vou estar falando sobre a farmacologia básica, dando início, é um lactona macrocíclica, é semissintética, é um resultado de uma mistura das avermectinas B1A e B1B, ela é rapidamente absorvida, atinge seu nível de concentração plasmático máximo em 4 horas, também possui uma ampla distribuição tecidual, com volume de distribuição cerca de 50 litros. A ivermectina, ela bloqueia a transmissão sináptica entre invertebrados, ligando-se aos canais de cloro bloqueados por glutamato nos nervos e músculos. Com isso, levando à hiperpolarização, paralisia e morte do invertebrado, que isso inclui também mosquitos. Na oncocercose, a ivermectina, ela tem função microfilaricida, ou seja, ela não mata efetivamente os vermes adultos, ela simplesmente apenas bloqueia a liberação destas microfilárias, durante alguns meses após a terapia. Em mamíferos, a ivermectina atua como um agonista alostérico do receptor ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, e estes receptores estão localizados em neurônios em muitas regiões do sistema nervoso central, inclui o córtex central, o sistema límbico e o tálamo. Com isso, aumenta a condutância do cloreto, resultando em hiperpolarização
e menor formação de potencial de ação. Os vertebrados, né, nos vertebrados, o GABA é o principal transmissor inibitório. O efeito líquido desta estimulação, deste receptor, é a depressão do sistema nervoso central, que define a síndrome da toxicidade da ivermectina em vertebrados. Quanto à farmacocinética, a absorção da ivermectina ela é rápida após a administração oral. E a meia-vida de absorção, ela varia entre meia hora e 2 horas e meia. Porém, existe uma diferença na biodisponibilidade sistêmica, ou seja, depende do modo da administração e do estado da doença. Quanto à metabolização, a ivermectina ela está sujeita ao metabolismo pré-sistêmico e efluxo no intestino, né? O citocromo intestinal, o P450, ele pode degradar a ivermectina e a glicoproteína P da bomba de efluxo ativa, onde transporta a ivermectina absorvida do enterócito de volta para o lúmen. Com isso, esse composto lipofílico, né, ele é considerado pesado. Então, acredita-se que a ivermectina ela esteja sujeita à circulação enterohepática. Na distribuição, por ela ser lipofílica, ela demonstra um alto grau de ligação às proteínas e se distribui amplamente no corpo com um volume de distribuição em média de 3 litros a 3,5 litros por quilo. Justamente por conta da sua lipofilicidade, a ivermectina ela se divide no tecido adiposo, o que aumenta o volume de distribuição e leva ao acúmulo da eliminação prolongada, à medida que a droga ela é distribuída de volta para o plasma a partir do tecido adiposo. E sua distribuição para o cérebro ela é dificultada pela barreira hematoencefálica, ou seja, essa barreira hematoencefálica ela restringe o acesso da ivermectina ao seu alvo de toxicidade em mamíferos. No próximo slide, eu vou estar falando sobre as interações medicamentosas, não se tem muitos estudos em relação a isso, apenas diz que as interações medicamentosas da ivermectina com a terapia combinada à base de artemisinina não foram bem exploradas. Portanto, o uso deste fármaco no início do tratamento, ele provoca alguns efeitos adversos, como febre, cefaleia, tontura, prurido, pode haver edema cutâneo, hipotensão. A sua eliminação, a meia-vida plasmática, ela é aproximadamente de 18 horas, né? Ela é, como dito anteriormente, ela é metabolizada pelo citocromo P450 no intestino e no fígado. E estudos dizem que o sistema do citocromo P450 hepático, ao nascimento, ele tem entre 30% a 50% da atividade dos adultos. Caso ocorra alguma falha nessa dosagem em relação a peso e diminuição da depuração hepática, pode, teoricamente, levar a uma exposição à ivermectina e a toxicidade maior do que o esperado em neonatos e em bebês. Em humanos, os estudos com a ivermectina radiomarcada mostram que o pico plasmático, a concentração plasmática desses metabólitos é cerca de 2 vezes maior do que o fármaco original e que ocorre mais tarde, cerca de 7 horas após. Estes metabólitos plasmáticos, eles são menos polares do que o fármaco original e eles podem ser conjugados de éster de ácido graxo dos monossacarídeos e de aglicona do fármaco original. Por fim, nós temos um gráfico onde representamos uma curva de PK da ivermectina. É um estudo que foi feito dentre 10 pacientes sudaneses que estão infectados com oncorcecose
e foi administrada uma única dose oral de 150 microgramas de ivermectina. E no gráfico nós podemos visualizar que em menos de 10 horas, essa única dose, ela atingiu o pico máximo de concentração plasmática e que logo após isso foi havendo um declínio, quando atinge cerca de 170 horas após a administração deste medicamento, ele já não se encontra praticamente dessa substância. Por fim, finalizamos essa nossa apresentação sobre a ivermectina e demonstramos, então, algumas pesquisas, as nossas fontes, referências deste estudo, e desde já nós agradecemos. Muito obrigada.